pensar assim, se a gente utiliza a ciência para resolver problemas, ok? De repente, aquela ferramenta utilizada para resolver problemas, e problemas se estruturam na forma de perguntas, como é que eu vou resolver um problema e crio outros 10? Será que isso é benéfico? Será que isso é positivo? Qual é a carga de responsabilidade que eu, enquanto cientista, levo quando tento resolver um problema e crio outros 10? Será que é negativo criar 10 problemas? Isso a gente vai trabalhar um pouquinho no nosso encontro hoje. Então, aqui nessa página inicial, né, a gente vai ver que hoje o nosso tema é ciência para quem? A pergunta. E a gente vai ter também um momento para fazer um relato de experiências, que acaba sendo inevitável eu falar de para que a ciência serve, para que ela serve, por que ela é feita, né? E, no fundo, eu também não falar por que eu me meti nisso aí. Como é que eu vou defender uma causa e também não mostrar o porquê que eu estou nela? Então, a gente vai encontrar algumas fotos aí, né? A professora pode passar. Essa primeira que está aqui no canto esquerdo da tela é em Londres, na Inglaterra. Isso foi um evento que nós participamos em 2013. Vou falar um pouco mais lá na frente. Essa que está aí no centro, né? Foi escorado na muralha da China, agora no ano passado. Temos aí também... Pode passar, professora. Temos essa outra aí que é no Equador, que foi em 2012. E tem essa agora de baixo aí, essa última que apareceu, que foi na Índia, em 2016. E aí eu vou explicar como é que aconteceu tudo isso, como é que, tipo, aquele jovem, que eu também vou falar um pouquinho da minha história ainda, como aquele jovem conseguiu chegar até esses lugares, tá bom? Pode passar. Então, bem, o texto está pequenininho, mas não carece ler. É só para ilustrar mesmo aí de onde eu retirei. Foi da plataforma lá do Lattes. Mas, bem, minha trajetória com a Feira de Ciências, ela é bem interessante porque surgiu, como eu falei, não foi assim aleatório, mas surgiu num contexto muito parecido com esse que a gente vive hoje, né? Tudo começou em 2011, quando eu ainda era aluno do ensino médio, mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais lá na frente. Eu gostaria de frisar nessa tela aí, né? E fazer ciência também, né, tem uma carga de responsabilidade. Para isso, quando você se torna um pesquisador, né, isso para vocês serve hoje como... Eu espero que sirva um pouco como exemplo. Você pense tipo, um pouco assim, na questão da sua carreira. O que hoje você está fazendo com a ciência que pode ser benéfico para você lá na frente? Então, a minha construção de currículo começou muito cedo. E isso foi bem benéfico, eu posso passar um pouquinho também mais lá na frente. E nessa foto aí, foi apresentando um trabalho, né, num evento na universidade, onde eu falava a respeito do projeto Ciência para Todos no Semiárido Potiguar, né, e como a extensão universitária estava relacionada, por exemplo, com as feiras de ciências na 12ª DIREC. Mas isso foi só uma parcela, né, de um pouco do que eu vou contar hoje. Resumindo, né, isso na verdade é apenas um descrito do meu currículo e minhas experiências. Pode passar. Mas aí agora a gente entra para a cereja do bolo, né? Ciência, para quê? Para que eu faço ciência? Eu quero perguntar a vocês, para que vocês estão fazendo ciência? Para que vocês estão reunidos hoje, nessa tarde, sei lá, os 23 de julho de 2020, no meio de um dos maiores acontecimentos da nossa geração, às 2h02 da tarde? Por que é que eu estou aqui, neste momento, podendo estar fazendo qualquer outra coisa? E para quem eu estou me direcionando? Então, sempre que você sentar para fazer o seu projeto, você pensa para quê, por quê e para quem. Isso é muito importante. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas perguntas a seguir. Pode passar, professor. Então, para quê? Para que vocês fazem ciência? Para que Jonas faz ciência? Sendo que nós fazemos ciências para resolver problemas. É impossível a gente parar hoje e olhar ao nosso redor e não encontrar problemas. Os problemas, eles configuram todas as etapas da nossa vida. Antes de você nascer, existiam problemas. Ao longo da sua vida, existirão problemas. E quando você morrer, ainda existirão problemas. Então, quem é o responsável por resolver esses problemas? Veja que toda a minha fala se estrutura em perguntas, né? Então, quando a gente fala de ciência, é observar o mundo ao nosso redor e fazer perguntas. E essas perguntas são muito importantes, porque são a partir delas que nós vamos encontrar soluções aos problemas identificados. Vou deixar para falar de solução lá na frente. Então, para quê? Para que eu faço ciência para resolver problemas? Pode passar, professor. E por quê? Por quê? Aí tem uma questão.
Porque esses problemas, eles me fazem, né, refletir a respeito do bem-estar da minha sociedade. Então, vocês conseguem ver aí na imagem, por exemplo, né, uma roda de pessoas com vários quebra-cabeças, tentando montar várias peças de um quebra-cabeça, tentando montar uma peça única. E na nossa sociedade, da mesma forma. É impossível falar de ciência se nós não interligarmos os saberes. Né? Se nós não fizermos entre os saberes uma ideia de multidisciplinariedade e a gente pudesse assim compartilhar. Já pensou se no mundo só existissem engenheiros químicos e faltassem médicos, advogados, professores de língua portuguesa, sociólogos, filósofos, físicos, biólogos? Então, fazer ciência, né, na verdade, ela carece de uma observação que a ciência ela trabalha com diversas áreas. Por isso que quando nós vamos desenvolver um projeto científico, ele pode ser feito em qualquer área, porque aonde nós pararmos e observarmos o mundo ao nosso redor, nós encontraremos problemas. Isso é a verdade. E na hora de identificar esses problemas, essa diversidade de informação também é muito importante. Porque quando nós temos diversos profissionais, diversas áreas, nós observamos o mundo ao nosso redor, identificamos uma centena de problemas e então nós estamos prontos para resolver esses problemas. Né? E aí nessa mesma slide nós vemos aqui tipo um grupo já sentado, assim, né? E como é que essas ideias configuram a nossa pergunta por quê? Porque são essas ideias que vão resolver os nossos problemas. E aí a gente encontra aí dois garotos aí explorando o mundo, né? Aí a gente vê alguns Erlenmeyers, alguns tubos de ensaio, vulcão, alguma ave e tudo mais, porque é a partir de contextos nossos que nós identificamos esses problemas. Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui já tiveram uma ótima estrutura a respeito de método científico, e tudo isso veio, claro, com o trabalho que a professora Helene já vem desenvolvendo aí na escola, né? Mas aí vamos pensar um pouquinho. Vocês já pararam para observar o mundo ao redor de vocês? O que é que existe no mundo, né, em que vocês vivem? Quando eu digo mundo, vocês podem pensar, né, numa estrutura menor, como, por exemplo, a comunidade, o seu bairro, a sua escola, a sua cidade, a sua casa, você, o seu corpo. Então, assim, quando você para olhar o mundo ao seu redor e você identificou problemas, em algum momento você já se questionou quem é que deve resolver esses problemas? Então, pode passar, professor. Então, aí entra, né, a nossa próxima pergunta, que é para quem? Para quem eu faço ciência? Ah, não, eu faço ciência para ajudar o mundo. Sim, mas o mundo no sentido de quê? Para quem? Então, quando eu, Jonas Medeiros, faço ciência, eu faço ciência focada em uma problemática, e essa problemática tem como foco melhorar a qualidade de vida de alguém. Então, a ciência, ela pode... Aí também vem outra questão, que eu sempre falo, que é muito interessante. A ciência, ela é muito interessante naquele ponto. Ela tanto pode ser usada para o bem, quanto pode ser usada para o mal. Essa é a verdade. Mas aí você precisa pensar, para quem eu estou fazendo ciência? Será que estou fazendo ciência para melhorar a qualidade de vida de um determinado grupo, de uma determinada comunidade? Será que eu faço ciência, sei lá, para enaltecer a importância de um determinado grupo que se sente desfavorecido? Será que eu faço ciência para incentivar a produção de conhecimento, etc? Então, assim, existem justificativos para que fazer, mas também tem um motivo. Para quem? Né? Aliás, um destino. Para quem eu estou fazendo? Então, se vocês observarem aqui, né, quando eu faço a pergunta para quem, aí é inevitável não também falar do Ciência para Todos no Senado do Potiguar. Então, esse programa eu faço parte desde 2014, como membro da organização, mas como estudante já faz um tempinho mais. Eu vou passar isso para vocês no próximo slide. Mas antes de passar para o próximo slide, né, gostaria de trazer a atenção aqui a essa imagem que tem. Vocês já devem conhecer o Gibi, o cientista, né? Ele faz parte do nosso conjunto de materiais do Ciência para Todos no Semiárido Potiguar. E aqui a gente vê, por exemplo, a abordagem de um aluno, seria o Odin, que faz parte, é um dos personagens do Gibi, chegando numa escola, né? E trabalhando a feira de ciências, a tempestade de ideias, que a gente faz hoje nas escolas, né? E me deixa muito feliz hoje poder trazer um pouquinho, né, de experiência enquanto ex-aluno de Feira de Ciências e também como hoje parte da organização da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Relato de experiências, pode passar. Então pronto, agora iniciamos o nosso relato de experiência. Como tudo começou? Todo o contexto das Feiras de Ciências na minha vida, como eu falei, ela não foi por acaso.
Mas eu brinco também, né, que assim, surgiu num momento muito inusitado da minha vida, todo esse clímax, né. Desde sempre, pessoal, sempre fui muito curioso. A professora Leneide, que num curto prazo a gente já tem se conhecido melhor, né, durante as capacitações, lives, atividades, já deve ter observado que eu falo muito. Mas lá no passado, eu também falava muito. Embora fosse um pouco vergonhoso, mas também falava muito. Eu sempre fui uma criança muito questionadora. Sempre fui muito, muito, muito curioso. E, tipo, eu fazia muitas perguntas. Eu lembro até que quando. Tipo, eu sou de um Marizal, certo? Eu sou de um Marizal, como vocês já devem ter visto aqui na descrição de lugar, um Marizal RN. E quando eu, por exemplo, muito jovem, né, muito criança, saía de um Marizal para Mossoró, onde estavam meus familiares, era comum, né, no caminho ir conversando o tempo todo. E essa placa? Então, quando eu aprendi a ler, pronto. Aí foi uma coisa incrível, porque tudo que eu via na rua eu queria ler, eu queria falar. E perguntava, de quem é esse jumento na rua? De quem é essa casa? A gente tá perto? Que cidade é essa? Então, esse tipo de pergunta, né, era comum. E esse perfil questionador, esse perfil, né, curioso, que tudo queria saber a resposta, foi muito importante, né, naquele início de carreira para definir o jovem que é hoje. Só tem um microfone ligado aí, eu acho. Pronto. Segura aí, professora, segura aí. Então, assim, tudo começou, né, em 2011, quando eu era ainda aluno do ensino médio, na Escola Estadual 11 de Agosto, aqui no Marizal. E eu brinco sempre que tudo mudou assim mesmo depois de 2011, né? Em 2011 eu fazia o primeiro ano e foi depois de uma greve gigantesca que houve no estado. Então nós estávamos voltando às aulas, num contexto muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Voltando às aulas depois de 4 meses parados e tipo todo mundo desmotivado, era professor desmotivado, aluno desmotivado, porque era um contexto especial. Depois de passar vários meses em casa sem aula, voltar de repente fazer um projeto para a Feira de Ciências era um desafio. E nós entendíamos naquela época que Feira de Ciências era fazer um vulcãozinho, uma maquete e pronto. Isso aí era o suficiente para ser um trabalho de Feira de Ciências. Naquela época, nós ainda não entendíamos que a Feira de Ciências que a gente vive e aprende, divulga e trabalha hoje é aquela feira onde você, aluno, é autor do seu próprio conhecimento. Onde você, aluno, vai desenvolver um projeto a partir de uma problemática da sua realidade. Mas bem, ainda em 2011, né, a gente recebeu uma visita da bolsista do Ciência para Todos na nossa escola, que ela era da UFESA, assim, e ela falava a respeito dessa feira de ciências. E assim, sabe aquele jovem bem curioso que se mete em tudo da escola? Bem, eu só não me metia na quadrilha, porque eu nunca fui de dançar. Mas de resto, em tudo que eu tinha na escola, eu aparecia, metia no meio. E então eu pensei, eu vou fazer um projeto. Eu vou fazer. Aí, bem, chamei os colegas, né? A gente se reuniu e nós abordamos o nosso professor. Disse, professor, ninguém quer nos orientar. Foi uma questão tão interessante, pessoal, porque assim, quando a feira chegou, né, nenhum professor quis abraçar a feira de ciências. A gente foi falar com alguns professores e a resposta deles era tipo, não, eu não tenho tempo, não, porque eu não quero, porque eu já trabalho demais. E a gente ficou tão triste, pessoal, tipo, nossa, a gente tá aqui querendo fazer um projeto para a feira de ciências e não tem nenhum professor que queira nos orientar ou que possa nos orientar. E então nós pensamos em falar com o diretor da escola, que não era nosso professor. E assim, foi a minha decisão mais assertiva, que eu digo assim, acertei em cheio. Porque esse professor, ele era incrível, ele é incrível, sensacional. E embora ele não fosse da área do nosso projeto, depois a gente desenvolveu alguns outros, ele era, tipo assim, peça fundamental porque nos orientava aos caminhos que devíamos seguir na elaboração do projeto. Então, ele aceitou o convite, né, de nos orientar. Isso foi muito importante, porque esse aceito o convite dele me permitiu fazer parte da Feira de Ciências. Então, aquele sim que aquele professor me deu mudou a minha vida. Aquele sim foi incrível, porque a partir dele eu desenvolvi um projeto. E aí vocês podem... Pode passar, professor. Vocês podem ver agora na página, próximo slide, né? Em 2011, o trabalho que eu desenvolvi foi intitulado Energia Eólica, Energia do Futuro. Nessa época, nós pensávamos, né, foi a partir de uma aula de geografia, o nosso professor Heraldo falando sobre os ventos alísios, ventos contralísios, falando que nosso estado é um dos maiores estados mais ricos do ponto de vista de potencial, né, para a geração de energia através de energia eólica. E aí ele detalhando a respeito disso, eu pensei,
Dá para fazer alguns questionamentos acerca da energia eólica e, por exemplo, estudar como que o número de pás, das pás daqueles aerogeradores, diâmetro das hélices e o número de rotações influencia na produção de energia. E aí eu fiz essas perguntas, né, do ponto de vista científico, desenvolvi um protótipo, analisei essas variáveis e obtive resultados. No trabalho seguinte, né, aí bem, depois eu vou falar um pouquinho o que rendeu cada um desses trabalhos, mas aí em 2012 eu desenvolvi um segundo projeto, que nós intitulamos Análise Empírica da Diminuição do Nível de Poluição da Água com a Técnica de Eletrofloculação. E aí, pessoal, foi tipo assim, outro momento histórico para mim, porque nós não tínhamos professor de química na escola, essa era a verdade. E, bem, como foi que eu hoje sou mestrando em engenharia química, engenheiro químico, sendo que minha base de ensino médio não teve tanta participação da química. Então, em 2011, mesmo não tendo professor de química na escola, eu sempre gostei de estudar o livro em casa, né? Pensando no Enem, pensando em outras coisas. Então, é tanto que os projetos científicos eles foram muito importantes para mim no contexto do estudo, né? Para também passar no Enem, etc. E naquele momento, eu folheando o livro, eu vi uma chamada eletrólise. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre as reações de oxirredução, isso tudo em casa, né? Então, eu comecei a pesquisar em torno daquela temática e eu vi que existia uma técnica eletrolítica, né, através de eletrofloculação, que era possível, a partir dela, né, desenvolver a produção in situ, ou seja, naquele local, num becker, por exemplo, uma espécie de eu poderia tornar isso um pouco mais claro para vocês. Flocos, né? Formar alguns flocos a partir da geração de alguns coagulantes, né, a partir dessa reação eletroquímica. E foi muito interessante porque nessa época, né, 2011 eu tinha 14 anos de idade, 2012 eu tinha 15. Então, assim, todo aquele contexto para mim era novo, né? A falta de um professor de química na escola me motivou a buscar separadamente conhecimento. Desse conhecimento me gerou uma dúvida e disso aí nós tivemos um trabalho. E então nós analisávamos a qualidade da água, né, antes e depois desse processo, e depois fazíamos testes, né, dessa água em algumas culturas de plantas. Então a gente fazia algumas comparações e avaliava qual natureza de eletrodos metálicos, alumínio ou ferro, permitiriam, né, uma maior remoção desses poluentes. E em 2013, agora com 16 anos, né, eu já estava agora no terceiro ano do ensino médio, eu desenvolvi junto com os meus colegas o terceiro trabalho. Né? O terceiro trabalho era o uso da naturopatia no tratamento de ferimentos cutâneos. Então, nessa época, nós pegamos um conjunto de produtos, né, presentes na nossa região, como cera, cera de abelha, né, romã, aroeira, própolis e outros componentes mais, em algumas concentrações conhecidas, né, e específicas, a gente deu algumas concentrações, produzimos uma espécie de mistura com potencial de inibição de micro-organismos. Nessa época, nós inibíamos Staphylococcus aureus e Escherichia coli com essa substância, né? Isso tudo eram testes in vitro, com foco em uma proposta para um fármaco futuro no tratamento de ferimentos da pele. Então, beleza. Esses foram os 3 trabalhos que eu desenvolvi, mas aí vem a questão, foi que eu vivi com cada um desses trabalhos, né? A gente começa agora, pode passar. Pronto. Com esse primeiro trabalho, né, que foi desenvolvido em 2011, nós fomos participar da primeira Feira Regional 14ª Direct. E aí, pessoal, o mais surpreendente é que nessa época, né, eu até brinco, meu trabalho ficou em 6º lugar de um total de 18. A primeira Feira de Ciências da 14ª Direct tem apenas 18 projetos. E aí meu trabalho ficou em 6º, ou seja, eu não tive uma colocação excelente, como a gente espera, né, ir para uma feira e dizer, o aluno premiado que vai vir falar hoje aqui, ele foi 6º lugar numa feira de 18, na primeira? Foi. A primeira feira de ciência eu até brinco, assim, que eu aprendi muito com os meus avaliadores. Então, uma dica para vocês que estão em casa hoje é que sempre anotem as orientações dos seus avaliadores. Elas são riquíssimas. Eu, por exemplo, quando sou avaliador, faço questão de passar para o aluno tudo o que eu acho que é possível ser melhorado. E por quê? Porque num dado dia, tem um trabalho que ele era muito simples e graças às orientações de um avaliador, aquele avaliador esteve ali presente, ele esteve ali na condição de assim, trazer críticas construtivas ao trabalho, nós pudemos, né, claro, absorver todas essas críticas, anotamos num papel, e entre a Feira da Direct e a Feira do Semiárido, a primeira Feira do Semiárido, nós pudemos melhorar todo o projeto. E beleza. Então, nós fomos para a Feira do Semiárido. Imagina só, pessoal. Cheguei lá na Feira do Semiárido, né? Nós éramos 6º lugar na Feira de 18. De repente, nós estávamos numa feira
na época eu tinha uns 100 trabalhos aproximadamente. Eu pensei, não, só em estar aqui na UFES, eu nunca tinha ido na UFES. Sabe, Maria? Para mim aquilo ali foi incrível. Eu me senti um pinto no lixo. Quando eu cheguei na UFES e vi a universidade, eu me apaixonei. Eu disse, caramba, eu quero estudar aqui. É aqui que eu quero ficar. Não me levem mais para casa. Então, assim, eu me apaixonei pela universidade. E botei assim como meta da minha vida. Eu quero voltar para cá um dia como estudante dessa universidade. E aí, beleza. Passei da primeira feira do semiárido super feliz, hiper mega animado, porque para mim aquilo ali já era incrível. Estar ali na feira do semiárido, a primeira feira de ciência do semiárido Potiguar, era tipo assim, a minha maior conquista da vida até aquele momento. E eu pensava que aquilo ali, tipo assim, marcava a minha vida de uma forma tão incrível, né? E talvez eu nem imaginasse o quanto aquilo ia ser importante no longo prazo, né? Começou a ser no curto prazo até. Mas aí, bem, foi incrível. E então, para minha surpresa, começaram a premiar os trabalhos, e a feira naquela época não era chique como é hoje, com esse palco. Era tipo assim, tudo muito improvisado, era tudo muito simples, porque era a primeira feira. A gente estava aprendendo tudo ainda. Tanto nós, alunos, quanto os professores, quanto a própria organização, estavam aprendendo ainda como era tudo isso. De repente, tipo, eu já estava lá tão tranquilo que não ia ganhar nada. É porque, assim, para mim, meu maior prêmio sempre foi, pessoal, o conhecimento. Eu posso dizer a vocês que de todos os prêmios que eu ganhei, o mais importante foi o conhecimento. E eu estava lá, muito tranquilo, não. O que eu tinha de ganhar aqui, eu já ganhei, que era aprender, conhecer novas pessoas, fazer amigos que eu fiz. Eu faço muitos amigos que eu falo muito, né? Então, quando eu chego nesses lugares, tipo, eu rapidamente me enturmo, faço amizades, então premiar, não seja o suficiente. Eu já sou aqui o maior vencedor, porque eu estou levando aqui o conhecimento. Eu fiquei tranquilo, claro, assistindo a apresentação, aliás, a premiação, mas muito confiante de que eu não ganharia nada naquele momento. Aí chamou o sexto lugar, não era eu. Tranquilo, tranquilo. Aí eu disse, se eu fosse ganhar, ia ser no último ali, dos premiados. Mas tá bom, deixa pra lá. Tá, eu me conformando, eu passando o pano pra o meu estado de conformidade. Né? Tá bom, eu tô tranquilo aqui, tá tudo tranquilo. De repente chamou o quinto lugar, o quinto lugar foi lá pra frente. Aí chamou o quarto lugar, aí eu disse, só não fui até aqui, agora que eu não vou mais, né? Eu assim, eu muito sério olhando, de repente chamou o terceiro lugar, eu no top 3, jamais, jamais. Chamou o segundo lugar, aí eu muito feliz, né, aplaudindo os colegas, porque conhecia muito deles já lá diante do evento, participando das atividades. De repente eu, pessoal, só um minuto, só desligar aqui o microfone, rapidinho, só porque vai fazer um barulho aqui no portão rápido. Perfeito, voltando. E aí, diante de tudo isso, né, quando de repente chamou o primeiro lugar. Quando chamou o primeiro lugar, sabe aquela pessoa que incrédula que fica parada assim, como que diz, chama de novo para ver se é eu? Eu fiquei assim, olhando, né, isso em primeiro lugar, de um Marizal, aí com dois trabalhos, não, da 14ª Direct, aí eu fiquei, não, isso é bem o pessoal que ganhou no primeiro lugar da 14ª Direct, não sou eu, não. Aí, de um Marizal, e a orelha levanta, né? Aí, opa, será que sou eu? Você ficou aquela mãozinha aqui de lado, né, como quem disse, será que eu não vou cair? Aí, será que sou eu? Aí, quando chamou o nome do trabalho, aí foi aquela felicidade, todo mundo pulando, todo mundo gritando, comemorando, porque era um momento muito importante para todos nós. Tipo, em que momento da vida eu imaginava que ia ser primeiro lugar na feira de ciência da UFESA, com outros vários trabalhos do Brasil inteiro? Possível para mim, na minha cabeça, né? Mas aí foi interessante porque eu até brinquei até 2011, eu só conhecia dois lugares, na verdade, o Marizal e Mossoró. E conhecia também Caraúbas, porque de Marizal a Mossoró a gente parava em Caraúbas para lanchar. Barro Branco, acho que é o nome, né? Caraúbas. Então, eu só conheci esses três lugares na minha vida. Eu, para mim, quando lá no primeiro lugar da Feira do Semiárido, ia para Febraço, em São Paulo, eu fiquei louco, porque, tipo assim, imagina só, agora eu, de um Marizal, aluno de escola pública, estou indo para a Febrace, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia da USP. Vocês que são mais novinhos talvez não lembrem. Mas a professora Heleneide, o professor Sérgio já deve ter escutado alguma vez na vida uma chamada que sempre tinha na Globo, antigamente. Era, mas você que tem um trabalho do Cubalacubá, que sabe dar mais pingo d'água, escreva seu trabalho na FEBRACE, Feira Brasileira de Ciência e Engenharia.
Então, eu passei minha infância inteira ouvindo essa chamada na Rede Globo. Em momento da vida, eu imaginei que eu estaria nesse lugar. E foi incrível porque... Então, tá aí. Agora estava eu, no avião, a caminho de São Paulo. Então, ali para mim, sei lá, já era assim, o ápice da vida, né? Tá ali já era incrível. Foi muito bom. Dali, já eu também caracterizava da mesma forma da feira do semiárido. Tipo assim, atingir a conquista da minha vida. Já estou feliz. Estar aqui é meu maior prêmio. Daqui, tipo, daqui não só daqui ninguém me tira, tá ótimo, amei. Gostei do negócio. Tanto é que vocês já observaram, né, que em 2012 eu fiz outro projeto, em 2013 também. E então, isso tudo ainda... Aí sim, a Febrace aconteceu no início de 2012, né? E então, diretamente na Febrace, nós não recebemos nenhum prêmio. Essa é a verdade. Tipo, o meu maior prêmio sempre foi o conhecimento. Deixa isso muito claro. Mas aí, naquele momento, nós não ganhamos um prêmio, não subimos no palco, né? Mas eu voltei para casa tão feliz de ter participado daquilo ali, que para mim, assim, era o suficiente já. Eu não achei que faltou nada para mim, com relação à primeira Febrace. Eu acho que o que podia acontecer, aconteceu, e foi, assim, incrível, incrível, incrível. Sempre fui muito grato. Então, quando cheguei em casa, professora Neide, foi incrível, porque eu cheguei em casa e com mais ou menos uma semana eu recebi um e-mail. Aí no e-mail, né, era um e-mail da Rede POC, o Programa Olimpíadas do Conhecimento, que hoje eu também faço parte, né? Hoje eu sou um dos representantes internacionais da Rede POC, a gente participa de alguns eventos fora do Brasil e etc. Você vê como o mundo dá voltas, né? E naquela época eu recebi um e-mail do professor Osimar dizendo assim, olha, o seu trabalho foi avaliado, assistimos sua apresentação ao longo da feira, da Febrace, e gostamos muito da sua proposta, blá, 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 explicando, né? Estamos aqui para convidar o seu trabalho, junto com outros 10 trabalhos do Brasil, a concorrer uma vaga para participar de uma feira de ciências internacional que será realizada no Equador. Nessa hora, o que é que eu achei? É um spam. Deixa pra lá. Isso não é verdade, não funciona não. E tipo assim, eu tão confiante que aquilo era um spam, que aquilo não era verdade, que eu deixei pra lá. Aí só recebi um e-mail, tipo, na sexta-feira, mais ou menos. Aí eu comentei com o meu professor, ainda por áudio, mas isso é um... Da onde é que vai? Eu, aluno de escola, vir para fora do Brasil, eu não tenho dinheiro para isso. Então, deixa para lá. A ideia de acreditar. Eu digo muito que o programa Ciência para Todos, no Semiárido Potiguar, né, e suas parcerias com a Secretaria de Educação do Estado, as diretorias regionais de educação, junto com a UFES e tudo mais, me ensinaram a sonhar. Então, ali, tipo assim, eu comecei a aprender a sonhar. O que eu quero para a minha vida? Quero isso. Então, o que eu preciso fazer para atingir isso? Então, ali foi isso que eu comecei a ver, tipo assim, que sonhar era importante, mas existiam as parcerias. Eu só cheguei onde eu cheguei porque tive essas parcerias, esses apoios. Mas, bem, nesse momento, né, eu comentei com o meu professor brevemente e falei com a mulher da Direc, né, que na época era a professora, eu era diretora da Direc, hoje eu tenho um carinho gigantesco por ela. E eu comentei, ela me deu um carão, pessoal. Disse, olha, não, você não era para ter guardado essa informação, não. Você era para ter me avisado na hora que chegou esse e-mail. Vamos atrás. E então, na época, a diretora da Direct foi atrás, entrou em contato com a Secretaria do Estado e começou a movimentar recursos. No final das contas, a gente mandou uma carta para a organização, para a Rede POC, mandando, né, o nosso trabalho como proposta para a participação do evento e fomos aceitos. E então, com a Secretaria de Educação, a gente conseguiu financiamento. E aí, menos de 30 dias depois, estávamos na Féria de Empreendimentos Produtivos, Ciência, Cultura e Tecnologia do Equador. Isso em 2012. E foi incrível, porque lá é Brasil, Equador, Peru e Uruguai. Nós ficamos em primeiro lugar internacional. Aí teve uma premiação em dólares. Haviam troféus, né, para os premiados. Vocês vão... Professora, não, lá na frente tem. Volta 2 slides aí, professor. Só para eu mostrar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui essa foto. É porque, gente, eu era bem magrinho nessa época, viu? Essa primeira foto foi quando nós ganhamos o primeiro lugar na Feira do Semiárido. Essa segunda foto foi quando nós ganhamos também na Feira do Semiárido. E essa terceira foto, né, com o troféu na mão, foi quando nós voltamos do Equador. Pode voltar, professora, para o slide que a senhora estava. Pronto, perfeito, obrigado. Então, aí foi incrível, porque abriu espaço para eu acreditar mesmo nos meus sonhos. Aí no slide seguinte, né, foi quando eu desenvolvi meu segundo trabalho. E aí mas você acaba ganhando um pouco mais de, sei lá, de confiança. Então, no meu segundo projeto, eu já tinha confiança, porque eu já sabia o caminho das pedras. Pelo menos brevemente, eu sabia o que um bom projeto precisava ter
para ser premiado. Apesar que eu nunca foquei na premiação, pessoal. Eu sempre fui muito sincero, assim, olha, estar onde eu estou é uma premiação. Porque de onde eu venho, não existem segundas chances. Eu até brinco assim, o cavalo passa e você tem que ir nele. Né? Tem que prender ali, segurar nele e ir embora. E a oportunidade chegando, eu não deixei passar. Fiz um segundo projeto. Gostei. Eu me senti assim, um popstar, né? Chegando em Natal, no aeroporto, e todo mundo caindo em cima. De estado do governo. Numa, tipo, consegue, sabe aquelas comitivas quando o Brasil chega da Copa, que ganhou a Copa e tudo mais? Porque faz tempo que o Brasil não ganhou uma Copa, né? Mas, tipo, aquelas perguntas, e como foi para vocês participarem, não sei o quê? O que foi que vocês mais gostaram? Aí, o que foi que vocês comeram que mais gostaram? Eu comi um rato e adorei, era gostoso, rato lá. Então, assim, foi incrível, foi incrível. Então, no segundo ano eu tinha que fazer projeto de novo, porque eu gostei muito daquilo ali. E no segundo ano, já sabendo um pouquinho o caminho das pedras, desenvolvi aquele segundo trabalho, que nós já falamos qual era, né? Nesse segundo trabalho, aí sim, sabendo o caminho das pedras, nós fomos em primeiro lugar na feira regional da 14ª DIREC, fomos novamente premiados na feira do semiárido, a feira da UFES, né, a feira estadual, né, do Ciência para Todos. Nós participamos da Cientec na UFRN, que era uma feira de ciência que acontecia antigamente, e fazia muito parecido com Ciência RN hoje, né, só que era RN Ciência, era o inverso. Tipo, nós fomos destaque do ano na UFRN em 2012. Aí nós fomos novamente para a Febrace. Então, assim, o meu grupo foi o primeiro grupo a ir para fora do Brasil com a Feira de Ciência. O meu grupo foi o primeiro grupo a ir 3 vezes seguidas para a Febrace. O meu grupo foi o primeiro grupo a ir para o Equador. O meu grupo foi o primeiro grupo a ir para Londres. Então, assim, a gente estava tudo sendo os primeiros. E aquilo era interessante porque a gente abria caminho para outras pessoas. Quando eu, Jonas Medeiros, aluno de escola pública do interior do estado do Rio Grande do Norte, lá do Marizal, aquela cidadezinha pequena, com 10 mil habitantes, conseguia, eu mostrava para outros jovens de outras localidades que eles também conseguiam. Então, era a ideia de representar, a ideia de você ser, de alguma forma, uma amostra. Então, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, nós fomos para a Febrace pela segunda vez, e nesse ano, na Febrace, para minha surpresa, nós ficamos em quarto lugar na área de Ciências Exatas e da Terra, que é uma das categorias, uma das áreas maiores, junto com a Engenharia e Ciências da Saúde, né? Então, nós fomos quarto lugar nesse ano, na Febrace, e para mim era incrível, porque, volto a dizer, o menino lá do Marizal, só conhecia o Marizal, Mossoró e Caraúbas, porque parava lá para lanchar, né? Agora eu já conhecia São Paulo. Quando nós fomos para o Equador, a gente passou pela Colômbia, em Bogotá, teve uma escala lá, então já tinha pisado na Colômbia, estive no Equador. No Equador a gente visitou vários lugares. Tem uns vídeos aí, depois eu posso mandar para vocês pela professora Helene. E agora estava em São Paulo de novo. Então, assim, sabe, para mim era tudo muito inédito na minha vida. Tudo muito inédito. Então, naquele momento, eu fiquei, assim, assustado. Nossa, quanta coisa está acontecendo de um ano para outro, porque em 2011 eu era uma pessoa, em 2012 eu era outra já. Né? Eu tinha crescido muito com esses eventos, com essas experiências. Então, para minha surpresa, né, ainda na Feira do Semiárido, eu fui premiado para ir para Londres. Na época, nós fomos para o London International Youth Science Forum. Inclusive, pessoal, tem um webinar, né, agora gratuito. Se vocês quiserem participar, o evento esse ano não vai ser mais presencial, né? Esse ano vai ter que ser virtual. Vocês conseguem participar de um webinar muito bacana desse evento. Depois eu posso mandar o link para a professora Helene também, né? E aí vocês podem participar das palestras, é bem bacana. Mas aí vamos lá. Na época, em 2013, né, quando eu fui para o Fórum de Londres, eu volto a dizer, aquele menino lá do Marizal agora tá na terra da rainha, agora eu tô na Inglaterra. Respeita aí, né? Então, tipo, eu cheguei em Londres quase que assim, sem acreditar tudo que eu estava vivendo. Aí assisti palestras no Imperial College London, né, que era onde aconteceu o evento, apesar de mais renomadas, e tipo, nós visitamos Cambridge, alguns colegas foram para Oxford, né, em algumas palestras, atividades que faziam parte do evento. Visitamos o Castelo da Rainha Elizabeth, fomos numa das maiores rodas gigantes do mundo. Aí fizemos vários passeios, né? E assim, para mim, tá naquele lugar, eu assisti uma aula no Instituto Isaac Newton, em Cambridge. Tipo, Jonas Medeiros, lá do Marizal, menino da cabeça chata, tipo assim, quem era, onde é que eu tava? Vocês estão entendendo assim, a importância que aquilo tinha para mim? Então aquilo me mostrou que se eu, aos meus 15 anos, podia estar ali,
participando daquilo, o que é que eu não poderia fazer quando eu tivesse 20? Quando eu tivesse 22, 23, 24? Então, eu comecei a lançar algumas metas na minha vida, a partir daí. Professora, pode passar. E então, né, no ano seguinte, eu desenvolvi meu terceiro trabalho, e agora eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu tenho umas fotinhas para passar para vocês. Então, no ano seguinte, eu participei da Feira Regional novamente, fomos premiados. Fomos para a Feira do Semiárido novamente, fomos premiados novamente para a Febrace. Então, foi quando nós fomos a terceira vez para a Febrace. Fomos mais uma vez, destaque do ano na Cientec da UFRN. Na Febrace também foi incrível, mais uma vez. Recebemos na época uma credencial para a Fenecife. Acabou não indo, porque foi quando eu entrei na UFESA, né? Então, em 2014, eu entrei na UFESA, porque lembra que eu falei do sonho, quando eu fui a primeira vez na UFESA, eu disse, eu quero voltar aqui como aluno, e foi por causa do meu segundo projeto que eu comecei a gostar mesmo de química, né? E eu pensei, não, eu quero fazer engenharia química. E aí foi quando eu comecei a abrir sonhos mesmo para minha vida. Olha, eu quero isso para minha vida. E aí, bem, pessoal, daí a vida seguiu caminhos incríveis, porque em 2014 eu entrei na UFESA, em 2014 eu passei a fazer parte do programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar. Enquanto na época eu era aluno, eu já fazia visitas nas escolas, ainda quando era aluno, até brinco. Eu ia nas escolas criar concorrência. Eu ia chamar mais alunos para participar da feira. E eu, em 2014, oficialmente, eu entrei como bolsista no programa e estive ao longo de 2014 até 2019, né? 2019 foi quando eu me formei. E aí, então, entrei na UFES, fiz Ciência e Tecnologia, 3 anos. Depois entrei, fiz o curso segundo ciclo, né? Engenharia Química, mais 2 anos. E aí, em 2016, eu vou deixar passar, eu digo lá na frente. Mas aí, bem, foi incrível. Vamos lá, passa aí, professor. Então, a gente pode passar de novo aí, que tem outras fotos que vão aparecer. De novo. Isso aí. Opa, volta. Isso. Então, vocês podem ver nessas fotos, né? Isso aí era no Fórum de Londres, apresentando o projeto do Brooklyn College. E, assim, incrível, você participar dos maiores fóruns científicos do mundo. É o maior fórum científico juvenil do mundo, né? Ele vai reunir jovens cientistas do mundo inteiro, dispostos a debater e discutir temas relevantes para a ciência. Então, você vai estar ali com alunos da Indonésia, da Malásia, dos Estados Unidos, do Canadá, da China, do Japão, alunos do Marizal, né? Então, bem-vindo, o Marizal estava lá também. Então, assim, eu representava muita gente. Quando eu falo para vocês, ciência para quem? Ciência para quê? Ciência por quê? Gente, é porque existe um significado na minha vida falar disso, sabe? Então, assim, a ciência que eu fazia era uma ciência de nível básico, mas que me permitiu chegar até esses lugares. Eu só vou fazer a solteira de depois. Pode passar, professor. Daí, apresentando também o meu projeto, né? Interessante porque... Pode passar de novo, outra foto. Interessante... Volta lá. Isso. Essa menina de vermelho, né? Meu projeto era de química, ela dizia que gostava muito de química. E aí, chegou lá e fez, né, algumas perguntas. Também era uma aluna, ela era da Suécia, ela é da Suécia. E a vida como é interessante, né? Tempos depois, que é uns 5 anos depois, eu mexendo. Aí todos esses amigos, né? Não eu vou passar nos Facebooks da vida, no Instagram. É tanto, pessoal, que depois vocês quiserem fazer alguma pergunta lá nas redes sociais, fiquem à vontade também. E aí, eu lembro que nessa época, ela falou que gostava do mais de química. E tudo bem, né? E aí mantivemos essa amizade no Facebook, todo mundo. Eram muitos estudantes nesse evento. Tempos depois, eu mexendo no Facebook, vi uma foto da formatura dela, por incrível que pareça, ela também se formou em engenharia química e a gente se formou no mesmo período. Tipo, eu me formei agora em 2019 e ela também. E aí, assim, você vê como a vida levou caminhos interessantes. Hoje ela faz um mestrado em engenharia química, eu também. Então, tipo, aquela menina que veio lá da Suécia, um país com um padrão de vida elevadíssimo, estava atingindo sonhos que eu também estava aqui no Marizal, né? Aqui no Brasil. Então, assim, vejam por que a ciência foi importante, né? Para quem? Eu vejo que foi para mim, tá entendendo? Então, assim, foi muito importante na minha vida. Pode passar, professora. E aí, né, alguns alunos da Malásia, pode passar de novo, os colegas aí do México. Então, olha, se vocês olharem a data, né, dessa foto, essa foto foi tirada no dia 26 de julho de 2013, né, às 4h45 da tarde. Então, a gente já faz aniversário, né, daqui a alguns dias. Nessa época, há 6 anos atrás, né, para não fazer aqui as contas, eu estava no Fórum de Londres. Inclusive, esse ano eu retornaria para esse fórum, né, como convidado da Rede POC para chefiar a delegação brasileira. Como o evento foi
presencialmente cancelado, a gente vai acompanhar de casa. Vou passar. Então, aqui também, né, algumas fotos do Fórum de Londres. Nessas fotos aí a gente consegue ver... Eu falo demais, então não era diferente você ver fotos minhas falando, né? Aí foi essa primeira foto maior, falando no microfone, foi na Embaixada Brasileira. Depois ali outra fotozinha menor foi agora eu não lembro o nome, Royal Albert Hall, né? Fomos lá dela, gravou o DVD dela. Era bem bacana, era lá do nosso hotel. Apresentando aqui também para algumas amigas da Austrália, assistindo algumas palestras. Essa palestra foi bem bacana, porque na época assim, foi muito curioso para mim. No Museu de História Natural de Londres, né? Pode passar, professora. Tem outra foto ainda para aparecer. Museu de História Natural de Londres, né? Uma preguiça gigante. Pode passar. Essa foto agora foi no Equador, em 2012, né? Vocês viram que eu era bem magrinho mesmo, né? Tinha barba, era bem magrinho mesmo. Então, 2012 Equador, pode passar, professor. Aí teve 2013 Inglaterra, né? Como vocês já viram aí na Terra da Rainha. Aí na ponte aí sobre o Rio Thames, né? O Thames River, próximo ao Big Ben. Pode passar. Já era para ter trazido esses negócios girando. Pode passar, pronto. E aí, em 2016, né? Em 2016 eu fui convidado a fazer parte do programa Ciência, aliás, do programa Olimpíadas do Conhecimento, da Rede POC, né? Então, o mesmo grupo que a rede, que credenciava esses alunos para ir para os eventos em Londres, no Equador. Não preste para fazer. Em 2016 me chamou para fazer parte da equipe da Rede POC. Agora não mais como aluno participando dos eventos, mas agora eu era convidado nesses eventos para organizá-los, né? E nesse caso, nessa ocasião, acompanhar os estudantes nesses eventos, né? Então, na época, em 2016, já acontecia um evento na Índia, na cidade de Lucknow, e eles iriam levar 85 brasileiros e precisava de alguém para organizar a delegação. Na época, o professor Osmar me viu trabalhando como voluntário na Feira de Ciências do Semiárido, por isso que eu dou muito valor ao trabalho voluntário, porque assim, ele desperta conhecimentos e olhares. E vendo minha desenvoltura em Mossoró, vocês que já foram para a Feira do Semiárido já me viram lá organizando os ônibus, botando vocês dentro dos ônibus no alojamento, buscando no jantar, no almoço, falando no megafone, todo mundo para a calçada, né? Então, ele viu tudo isso e disse, olha, eu quero esse menino fazendo isso aí lá na Índia. Então, tipo, mais uma vez, aquele menino lá do Marizal agora tá indo pra Índia. Essas fotos que vocês estão vendo aí foi no Taj Mahal, lá nas antigas ruínas de Delhi, antes da invasão mongol. Então, assim, volta a frisar. Jonas Medeiros vivenciando coisas que jamais vivenciaria se não fosse pelas feiras de ciência, sabe? E, assim, foi incrível para minha vida, para o meu currículo, para minha formação. Nessa época, eu nunca tinha viajado diretamente sozinho. Mas eu tive que ir uns dias antes, né, para organizar as coisas, para quando os alunos chegassem, estivesse tudo correto, tudo organizado, e voltariam um pouco depois, quando todos os alunos também já tivessem ido embora. Então, saí de Marizal, fui para Mossoró, Fortaleza, Fortaleza. Eu fui para São Paulo, de São Paulo, fui para Lomé, no Togo. Não sabia nem onde era o Togo. De repente, estava eu lá no Togo. Estou lá em Lomé, no Togo. De Lomé, eu fui para Addis Abeba, na Etiópia. Jesus, que dia na minha vida eu imaginava que ia estar na Etiópia. Passei uma madrugada na Etiópia, no aeroporto. Só tinha eu de branco. E, tipo, foi muito interessante essa experiência. E, assim, vivenciar aquelas culturas. Foi muito rico, né, para o meu currículo, para a minha vida. E de lá eu fui para a Índia e passei vários dias lá nesses mais. Pode passar, professora. E aí, né, mais recentemente, eu estive na China, mas não tenho coronavírus, viu, pessoal? Pelo menos se tivesse só assintomático, eu não estou com sintoma, não sei não. Mas não saio de casa. Então, assim, em 2019, eu tive mais um convite, né? Em 2019 fui chamado para acompanhar agora um grupo um pouco maior, em torno de 250 alunos, um evento de matemática que aconteceu na cidade de Pequim, na China. E também foi incrível, a gente foi pela França, em Paris, depois a gente desceu para a China, aí passei algumas semanas em Pequim, né? Foi então pouco mais de 2 semanas. E assim, aqui a foto com alguns alunos, então eram uns pequenininhos, né, que participavam dessa Olimpíada, até alunos maiores. Essa é a segunda foto, né, a do meio, é o sentado na muralha da China, das construções mais antigas da humanidade, né? É uma maravilha. Então, tipo assim, você
tá naquele lugar, um lugar que assim, foi construído antes de Cristo, e assim, tem uma representatividade muito grande. Jonas chegar ali, não é simplesmente Jonas chegar. Quando eu estava ali, era o aluno da escola pública que estava ali, era aquele jovem do Marizal que estava ali, era aquele jovem que achava lá no passado que por não ter uma condição de vida financeiramente favorecida, jamais poderia viver essas coisas. Era aquele jovem que achava que, sei lá, jamais iria alcançar esses objetivos, e de repente aquele jovem estava ali. Então, eu vivenciei tudo isso, foi muito importante para a minha vida. Essa outra foto aí, essa última, né, que foi até da divulgação, ela foi num dos palácios que a gente visitou lá em Pequim. Então, assim, havia muita representatividade em tudo isso. Quando eu falo fazer ciência para quê? Fazer ciência para quem? E fazer ciência por quê? É porque eu vivi isso, né? É porque a ciência foi importante para mim, é para que a ciência pudesse mudar minha vida e para que eu pudesse, né, estar aqui hoje falando com vocês. Então, muito obrigado pela atenção e pode passar, professora. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida, pergunta? Viu, Jonas? Obrigado, professora. Muito show. Eu tava me segurando aqui para dizer a você. Geralmente o pessoal que faz ciência não tem muita ginga para lançar, não. Por isso que você nunca quis quadrilha. Professora, né? Agora eu vou falar aqui, soltar aqui alguns memes aqui. Se vocês forem lá no YouTube, né? Tem algumas. Porque assim, na vida a gente tem que passar por algumas vergonhas. Isso aqui eu suprimi um pouco da apresentação, né? Mas para a gente não perder tempo, mas no Equador, a professora deve lembrar. Os alunos talvez não, mas o professor Sejnaldo está aqui, não está, Sejnaldo? Já? Então, vocês não sei se lembram, mas em 2012, por aí, era o auge daquela música Ai, Se Eu Te Sim, Jonas, estou Pego. por aqui. Pronto. Não sei se você lembra, Sejnaldo, que era aquela música Ai, Se Eu Te Pego, tchê, aquele tchu-tchá-tchá, sei lá o quê. Aí eu cheguei, né, em Ambato, no Equador. Nós íamos numa viagem super cansativa. Aí o almoço era uma carne de rato, um rato lá, aqueles que eles criam uns ratos lá desse tamanho aqui assim, parece um preá. Mas é um rato lá, comer esse negócio, comi sem saber. Aí teve o dia da apresentação cultural. A gente tinha que fazer uma coisa para representar o Brasil. Aí, o que foi que me botaram para fazer? Imagina esse rapaz, todo dançante aqui, né? Lá, dançando. Ai, se eu te pego, tchê, tchá. E depois na coreografia, assim, todo duro, todo mal dançado, todo mal feito lá. Bem magrinho, mas deu certo. Pelo menos na época era pra. Assim, houveram aplausos, né? No Equador, houve essa experiência quando eu fui para Londres, professora Elineide. Em Londres eu tive que dançar quadrilha, né? Então, se você for lá no YouTube, colocar lá quadrilha junina, Rede POC Londres, você vai encontrar um vídeo onde tá lá eu dançando quadrilha com a camisa verde xadrez, todo desengonçado, literalmente um matuto. E assim, incrível, incrível. Então, no Equador também tem um vídeo aí, tipo, Rede POC no vulcão Pitincha. Sabe quando o gente matuto vai para esses... Eu era muito matuto, Tipo, não é que eu não vou chamar matuto, mas eu era muito vergonhoso, sabe, também. Então, assim, tudo para mim que eu vivenciava era novo. Então, eu não tinha como fingir costume, tá entendendo? Hoje em dia, quando eu passo no canto, eu já tô aprendendo, eu já fiz costume, né? Mas na época, tipo, era interessante porque era tudo muito novo. E a gente foi lá no teleférico para subir no vulcão Pitincha. Então a gente subiu no vulcão, o teleférico parou no meio do trajeto, né, e começou a balançar. Ele para justamente para você ver a paisagem, né, ver os arredores, fazer fotos, mas ninguém me falou isso. Então na hora que o teleférico parou e começou a balançar no vento, eu pensei que tinha travado o negócio, a não sei quantos mil metros de altura, e deu desespero lá dentro, né? Aí você sabe que sempre tem alguém para filmar essas coisas, né? Então também tá lá no YouTube, vocês podem acompanhar. Então tem essas coisas, professor. A gente dança, quando é preciso, a gente faz isso mesmo. Jonas, eu vou tirar você da minha tela para ir lá na live e ver se tem alguma pergunta para você, tá certo? Perfeito. Mas você tá aparecendo aí na tela de Edilson, na sua tela mesmo. Perfeito. Deixa eu só ver aqui, porque pronto. Eu não sou muito boa dessas tecnologias, não. Apanho muito. Mas é muito divertido, né? A gente tem que aproveitar bastante, né? De forma
saudável essas oportunidades que a gente consegue, né, que a gente tem na Sim. vida. Eu vou olhar aqui se tem alguma perguntinha para você. Gente, pode fazer perguntas, tá certo? Fiquem à vontade. Muita gente dizendo boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ninguém perguntando. Pois eu tenho uma pergunta, Jonas. Ninguém tem, Sim, então eu vou fazer, né? pode fazer. Nesses 3 anos que você participou da feira, Hum. assim, já teve alguma vez que passou pela sua cabeça a possibilidade de desistir? E se Hum. teve, assim, qual foi o maior desafio, a pior coisa que aconteceu durante os preparativos do seu projeto? Assim, professora, a gente sempre tem aquele momento que a gente tá um pouquinho para baixo, né. Então, assim, não é porque a gente aprende aqui só a parte bonita da coisa que a gente não tenha vivenciado coisas difíceis, né. Minha escola não tinha laboratório, minha escola não tinha estrutura para fazer nada disso, então, muito eu tive que correr atrás. Eu lembro que, assim, eu me humilhava tanto atrás de parcerias, tipo, mas é porque era importante, precisava mesmo na época, né. Mandando e-mail para vários professores, recebi tantos nãos, e nesse segundo trabalho teve uma hora que eu pensei: "Rapaz, não vai dar certo não". Porque, tipo, é muito difícil, sabe, professora, a gente, aluno de escola pública, pegar, vivenciar tudo isso aí é com base em muito esforço. Então eu lembro que na época eu precisava fazer uma análise de coliformes, de nitrato, nitrito na água, né, no segundo trabalho, precisava fazer umas análises de turbidez, cor, salinidade. Então comecei a mandar e-mail para o UERN, para o UFRN, o IF, para a UFESA. E se pelo menos alguém me respondesse, já era um, assim, muito bom, porque se a pessoa me dissesse que não, eu não posso perguntar, pois me indica alguém que pode. Então, assim, eu não perdia também essa oportunidade de perguntar, né? Eu lembro que teve um dia que esse dia, assim, foi um dia que me deixou muito preocupado, porque eu consegui fazer umas análises na CAERN, em Pau dos Ferros. E aí, na época, eu não tinha dinheiro para essas coisas, né? Era muito complicado. Minha família também não é uma família que tivesse condições para isso. E naquela época eu lembro que eu precisava ir em Pau dos Ferros fazer essas análises, né. Só que a análise eu tenho que preparar a água, tipo, momentos antes de analisá-la. Então, eu tenho que passar. O carro saía para volta só cedinho, 5 horas da manhã, 5 para 6 horas. Então, eu tive que, por várias vezes, né? Mas nesse dia em especial, foi a primeira vez, eu tive que passar a madrugada na escola. Eu fui para a escola de 4 horas da tarde, né? Preparar as amostras. Passei a tarde com a noite e a madrugada tratando água, preparando as amostras. Quando deu 4h20 da manhã, eu na escola já tinha terminado tudo, morrendo de sono, cansado, com fome também, né? E aí fui lá para a calçada da escola, esperar o carro para vir buscar, eu com a mochilinha nas costas, um isopor na mão, peguei um carro, fui bater em Pau dos Ferros. E você sabe o que? Tipo, você sozinho, eu quero um jovem de 15 anos, né? Cheguei em Pau dos Ferros, não sei por que na época, mas tipo, eu lembro que eu cheguei cedinho, né? Coisa de 7 horas da manhã, tive que esperar até quase 10, 11 horas da manhã na calçada, esperando, né? Porque, tipo, eu tinha marcado o horário para ir, se não me engano, de 11 horas da manhã, o horário que eu tinha marcado. Eu poderia ter chegado, falado, pedido para entrar e esperar lá dentro, né? Mas, tipo, eu sentado lá fora, eu no sol quente ali, sentado com aquela caixinha na mão de isopor, eu pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Pra que que eu tô aqui? Por causa de quem que eu tô aqui? Então, essas perguntas que eu trouxe na apresentação, elas foram provocadoras porque eu sempre me fiz essas perguntas. Então, naquele momento, para mim, eu pensei, será que tudo isso vale a pena? Isso era um dos episódios. Fora a questão financeira, que também influenciava muito, né? A questão de não ter estrutura na escola. E com tudo isso eu também era, tipo, não é querendo fazer a promoção, mas eu também era um bom aluno na escola. Então, eu tinha boas notas. Eu me esforçava para garantir que aquelas experiências pudessem ser vivenciadas, mas que eu também não esquecesse da escola, não esquecesse de objetivos maiores também da minha formação. Então, assim, houveram muitos momentos, né, que me fizeram pensar, será que tudo isso vale a pena? Mas aí, quando eu parava para lembrar as coisas que eu já tinha vivido e as coisas que eu ainda poderia vivenciar, aquilo era combustível, sabe, professora? Então, eu sempre usei isso aí como uma forma de me justificar o porquê que eu estou fazendo aquilo, para que eu estou fazendo aquilo e para quem eu estou fazendo aquilo. Então, existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, de um autor que eu nem sei o nome, mas diz que todas as nossas vivências, experiências, né, lugares que nós visitamos, pessoas que nós conhecemos, nos trouxeram até o lugar que nós estamos hoje.
todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos, as nossas curiosidades dirão o lugar onde nós estaremos amanhã. Então, para mim, aquilo ali era a oportunidade de me perguntar onde é que eu quero estar amanhã. E num dado dia eu disse, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer meu mestrado em engenharia química, quero fazer meu doutorado em engenharia química, quero visitar vários países, quero fazer vários projetos, quero ser pesquisador, quero publicar artigos. E, gente, eu estou conseguindo, né? Não cheguei ao final, né? Eu não uso a frase acabei os estudos porque eu não acabei, nem pretendo acabar nunca na vida. Mas eu estou alcançando as perguntas que eu fiz, essas perguntas, para quê, para quem e por quê, eu fazia em 2011, me trouxeram hoje para falar aqui para vocês como foi até aqui. E eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer daqui para frente ainda também. Então, hoje ainda eu faço perguntas. Para quê, por quê e para quem. Isso eu tenho certeza que vai ter resultado lá na frente. Excelente, excelente, Jonas. Fico muito emocionada quando eu vejo uma progressão tão linda como foi a sua. Obrigado. Com certeza tiveram muitos espinhos, né? Eu costumo dizer, no meio do caminho. Mas que bom que você conseguiu persistir, né? E chegou até aqui está realizando os seus sonhos. Tem uma pergunta bem interessante lá na nossa live no YouTube que diz assim: é a pergunta de João Vitor Oliveira. Sim. Jonas, ele está perguntando, tem alguma dica para desenvolver um projeto experimental nessa quarentena? Pronto, a pergunta é excelente. Nesse momento, pessoal, né, é muito importante que a gente pare para pensar. Algumas perguntas que a gente fazia nos projetos científicos não podem ser feitas. Porque existem limitações hoje, né, de tempo, limitações de lugar. A gente tem os protocolos que nos fazem entender a importância de permanecer em casa e se sair na base de necessidade usando máscara, etc. Então, nesse momento, tudo que a gente for pesquisar deve vir ligado a uma sequência de observações. Então, a minha ideia hoje, né, a minha sugestão hoje é que vocês pensem em problemas que possam ser realizados dentro do seu contexto. Analise o mundo ao seu redor e eu tenho certeza que não vão faltar problemas. Não vão faltar problemas. E ao analisar o mundo ao seu redor e você identificando esses problemas, pense em como resolvê-los, né, da sua casa. Isso também não é para sempre, pessoal. Vai chegar a hora que a gente vai poder voltar, vai poder sair. Mas agora, o que é que eu posso fazer? Minha pesquisa de mestrado, professora, ela está experimentalmente parada porque eu não posso estar no laboratório fazendo minhas pesquisas. Mas eu estou em casa trabalhando a minha pesquisa, estou adiantando, eu estou fazendo minhas revisões, eu estou escrevendo o que eu posso escrever, estudando, preparando meus protocolos, porque eu sei que quando tudo voltar, eu vou ter ganhado tempo. Mas aí, pessoal, existe um nicho de perguntas muito interessantes. A professora Suzana Herculano, né, a professora super premiada na área de neurociência, etc., ela fala que o sucesso do grupo de pesquisa dela se deu justamente por conta de um nicho de perguntas que ela e seu grupo conseguiram identificar e podiam ser respondidas com aquilo que eles tinham naquele laboratório. Então, lanço para vocês. Pensem no nicho de perguntas que possam ser respondidas de casa através de procedimentos seguros, né? E, claro, né, corretos para aquele resultado, para aquela pesquisa que você espera desenvolver. Mas aí também tem uma questão interessante, né? Esse momento, professor, é um momento muito interessante para as pesquisas por levantamentos, né? Recentemente eu escrevi alguns livros aí em parceria com alguns colegas, né? A respeito dessa temática da Covid e impactos em alguns setores, né? Um primeiro foi na área de alimentos, tentando dialogar um pouco dessa vivência da pandemia para a indústria de alimentos, minha área de especialização, que eu estou me especializando agora, é ciência e tecnologia de alimentos, então a gente tem pensado um pouco como a indústria precisa se reavaliar, se reorganizar para produzir mesmo durante a pandemia, né? E como é alimento, a gente vem a ideia da transmissão através dos alimentos, né? A questão de contaminação cruzada. E uma segunda produção foi avaliar, por exemplo, quais os impactos da pandemia, né? A questão de construção de cenários para o contexto na área da educação, na área da saúde, no meio ambiente, na área de produção de alimentos, né? A questão da agricultura como um todo. Então, foram um trabalho que a gente desenvolveu de casa. Nós fizemos levantamentos, né? Construímos alguns gráficos, infográficos. Então, assim, hoje é possível desenvolver pesquisa a partir de um nicho muito interessante de perguntas, né? Pesquisas por levantamentos estão muito favoráveis nesse momento, porque vamos pensar, quantos problemas não decorreram nesse período as pessoas em casa, professora? Problemas com relação à alimentação, com relação a problemas psicológicos, né? Questão de ansiedade, depressão,
Aí a gente vai ter os problemas que em casa podem envolver desde o abuso de mulheres, de crianças, né? Assim, relações de trabalho, questões sociais de mobilidade. Então, assim, existe um nicho de perguntas muito interessantes nesse momento que devem ser exploradas, né? Então, quando eu pensei em, sei lá, produzir, escrever esses livros em parceria com esses colegas, eu pensei também um pouco. Eu, Jonas Medeiros, tá aqui, estou mestrando, estou em casa, estou de quarentena, né? Estou de isolamento. Mas qual é o retorno que eu, Jonas Medeiros, posso dar à sociedade? Volta aquele questionamento: para quê, por quê e para quem? Então, eu vi que me senti quase que na obrigação de dar algum retorno para a sociedade, sei lá, usar um pouco do que eu sei para retornar um pouco de conhecimento. Então, vocês também têm essa responsabilidade, né? Então, a ideia de para quem também se sugere trabalhar essas temáticas nesse momento. Jonas, tem mais uma. Jonas. Estou aqui. Tem mais uma pergunta para você, certo? Tem mais duas, tá bom? Sim. Como foi para fora do Brasil por conta da ciência? E se foi muito difícil apresentar em língua estrangeira? Pronto, ótima pergunta, né? Como A foi? pergunta é de Mirelle Dias, aluna da escola. Pronto, Mirelle. Foi o seguinte. Imagina só. Eu acho que vocês conseguem visualizar isso. Em algum momento vocês já pensaram, vocês, já se viram, por exemplo, num vulcão, em cima de um vulcão? Em algum momento vocês já pensaram, vocês já se viram, sei lá, numa das maiores rochas do mundo? Ou quem sabe, num dia você já imaginou você tá, tipo, a menos de 50 centímetros de distância do vestido que a Rainha Elizabeth usou no dia do coroamento dela? Você já pensou um dia que você estava dentro do palácio da Rainha Elizabeth, na Inglaterra? Ou quem sabe vocês já pensaram um dia que vocês estavam ali ao lado da Torre Eiffel? Ou quem sabe um dia que vocês estavam ali, sei lá, no Taj Mahal, na Índia? Ou quem sabe um dia que você estava ali, sei lá, na muralha da China, sentado na muralha da China? Ou quem sabe um dia que você estava ali tomando, sei lá, jantando próximo aos canais lá que passam por Amsterdã, na Holanda? Então, assim, eu nunca pensei nisso na minha vida, não vou mentir para vocês, não. Eu sempre almejei coisas muito grandes, vou mentir também. Sempre tive sonhos muito grandes, mas não é esse ponto. Isso aí foi muito além do que eu sempre sonhei. Então, para mim, né, como foi ir para fora do Brasil com a ciência, foi mais que a realização de um sonho. Foi muito além deles. E o bacana, professora, que é, Mirella, tipo assim, que sempre que eu sonhava essas coisas, né, coisas menores e alcançava coisas maiores, o sonho seguinte já ia ser muito maior do que aquilo que eu vivenciei. Então, tipo, a questão de lançar meta e dobrar meta era tipo isso daí. Lançava metas e dobrava metas, porque era muito inovador para minha vida, né? Eu não tinha planejado. E aquilo trouxe uma carga de responsabilidade. E hoje estar aqui falando com vocês é um motivo de muito prazer. Eu fico muito feliz em fazer isso. E eu sinto que é de alguma forma, né, mostrar para vocês que sonhem, que é possível sim. Se eu conseguir, eu de um Marizal, por que vocês não conseguem? Né? Se eu conseguir tudo isso, por que vocês também não serão capazes? Então, foi uma experiência muito bacana. Foi muito bom para a minha vida, mas eu digo a vocês que eu nunca imaginei. Foi uma coisa assim muito, muito nova também. Eu respondi a pergunta. Respondeu sim, Jonas. A última perguntinha, antes da gente começar a palestra de Reginaldo. Na verdade, não é a pergunta. Pedro Rubens, que também é aluno da nossa escola, pediu para você dar dicas para as pessoas que vão participar da Feira de Ciências pela primeira vez. Deem asas à imaginação. Nós temos um vídeo institucional no programa que fala: faça uma pergunta e mude sua vida. Se eu soubesse o quanto que tudo isso ia acontecer depois de uma pergunta, né? Assim, e olha só, vocês estão passando pela primeira vez, vocês estão num contexto muito especial. Quanto à pandemia. Lembra que eu falei que eu vim depois de uma greve de 4 meses? Não sei se a professora já estava no estado nessa época. Já, professora? Não, pronto. Então, depois de 4 meses em casa, parado não, né? Na verdade, porque eu tenho um segredo. Eu ia para a escola quase todos os dias, porque a biblioteca era aberta, e aí eu ia estudar na escola durante a greve. Mas aí, depois de 4 meses sem aula, voltar e fazer um projeto científico, era motivação, assim, tinha que ter.
E para vocês que estão pela primeira vez, não desistam. Por favor, não desistam. Sempre que vocês precisarem de ajuda, o programa Ciência para Todos no Semiárido Potiguar, que eu faço parte, está sempre de portas abertas. A gente tem um grupo de multiplicadores, um grupo de bolsistas, voluntários, que atuam diretamente com esses alunos. Então, se vocês tiverem dúvidas, manda pergunta no nosso Instagram, manda pergunta no nosso e-mail do programa. Tem muito material disponível no site. Então, a minha sugestão é que vocês busquem esses materiais. Se você quer saber como fazer um diário de bordo, como elaborar uma hipótese, como elaborar a pergunta, tudo isso está lá. Vocês podem acessar. Ainda mais, né? Tipo, nesse momento, mais que nunca. Lembra que eu falei ciência para quem? Mais que nunca é você que deve fazer a diferença. Não espere aquele pesquisador de Harvard encontrar uma vacina. Pensa naquele seu colega que mora vizinho à sua casa, que, sei lá, está passando por um problema psicológico em casa, que está passando por um distúrbio alimentar, que você pode, de alguma forma, buscar estudar esse problema e trazer uma solução. Pense naquele seu colega que está prestando vestibular esse ano, que não tem como estudar porque está ansioso. Então, pessoal, vocês podem fazer a diferença. Acreditem no potencial de vocês. Mais que nunca, vocês são primordiais. A ideia de dar as mãos virtualmente, né, é muito importante. Uma frase que a gente falou esses dias num workshop que realizamos é que as escolas estão fechadas, mas nossas mentes devem permanecer abertas. Então, correr para cima. Arrasou, Jonas. Muito obrigada Obrigado. pela sua participação, tá certo? Muito obrigada. E aí, as interferências aqui, vocês já sabem das interferências, né? É ótimo. A menina dele ainda não saiu, aí por isso que não vai ter interferências por enquanto. Mas daqui a pouco vai ser ele no grupo dos professores. Jonas já morreu. Não é Jonas e ela tá pensando que é Jonas da história da Bíblia, da baleia. Não é ele não, minha filha, que é um novinho. Mas, professora, eu gostaria de agradecer a oportunidade, certo? Muito obrigado por ter aberto esse momento aqui para passar um pouquinho dessas experiências. Eu espero que tenha sido interessante para todo mundo. E eu fico à disposição. A galera já me conhece nas redes sociais, passar uma semana repostando aí, me marcando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, sei lá, às vezes surge depois, né? Sei lá, quiserem alguma dica, vocês podem me procurar. E é sempre um prazer participar. Muito obrigado, professora, pelo momento e pelo espaço. Nós que agradecemos. Com certeza iremos pedir sua ajuda, sim, certo? E será um prazer. Antes do professor Serginado começar a apresentar, a gente vai fazer o sorteio de uma camiseta. Na verdade, eu já fiz, já sei quem ganhou, tá certo? Uma camiseta do Despertar. Eu vou mostrar para vocês a foto do sorteio e depois eu abro para você se apresentar, tá certo, Serginado? E espere sua apresentação aqui, ok? Ok. Então vamos lá. O ganhador, na verdade, foi uma ganhadora, tá certo? Da primeira camiseta foi Maria Fernanda, a aluna lá da nossa escola, tá certo? Ela já segue, eu já verifiquei, ela já segue o nosso Instagram, Clube de Ciências Virtual, e o comentário foi esse aqui, @LauraJulia _Rodrigues _. Então, parabéns, Fernanda, quando as aulas... a escola vai estar aberta semana que vem, eu vou só confirmar com a GAP do dia, e eu falo para você ir lá pegar, tá certo? Nós vamos sortear depois mais 3 camisetas, e no final de tudo a gente sorteia o livro, tá bom? Então, vamos voltar agora. E, Serginado, eu vou deixar você se apresentar, depois eu espelho sua apresentação, tá certo? Ok. Fica à vontade. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O som tá legal aí?